Louvado seja Deus. Segredo é confiar no Senhor, né? Salmo de número 125, aqueles que confiam no Senhor são como os montes Sião que não se abalam, mas permanecem. O segredo então é permanecer nas promessas de Deus, é permanecer naquilo que Deus tem preparado para cada um de nós, amém? Porque no tempo certo de Deus todas as coisas serão cumpridas, mas é para que o nome dele venha a ser glorificado, tanto na minha vida quanto na tua vida, e por meio da nossa vida, amém? Louvado em nome de Jesus. Vamos para a palavra em nome de Deus. Já peço perdão para os irmãos se de repente, aleluia, a gente aqui dá uma falhada, mas ontem à noite, bem tarde da noite, né? Tomei um remédio para neurese e o efeito acabou acontecendo mais nos dias de hoje, né? Então a gente está um pouquinho meio grosso, vamos dizer assim, né? Mas o nome de Deus vai ser glorificado e exaltado, tudo para a glória dele. Amém. Então vamos lá. Mateus, Evangelho de Jesus, a qual Mateus relata no capítulo 28, versículo 19 ao 20, é uma palavra muito conhecida, muito citada também. Diz lá: portanto, ide e fazeis discípulos a todos os povos, batizando em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, e ensinando, a palavra vem dizendo, e ensinando os guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, todos os princípios, todos os estatutos de Deus, né? Nos ensinando a guardar e a levar-nos conosco na nossa caminhada diante da presença do Todo-Poderoso, até a consumação dos séculos, né? Nós estamos nessa noite no culto de missões, e essa palavra também se encaixa muito bem, né, num culto como este, aleluia, porque são palavras do próprio Jesus ensinando os seus discípulos, a qual Jesus estava ali reunido com eles. Aí Jesus vem e traz essa palavra de ensinamento e também de impacto ao coração desses discípulos. Mas se você tomar também essa palavra ao seu coração, você vai ver o grande impacto que vai gerar a partir de hoje na sua vida, quando se trata de missões, quando se trata de evangelismo, quando se trata de fazer a obra de Deus com amor, com reverência e temor, aleluia. E ao lermos a palavra, o primeiro versículo já nos direciona naquilo que Jesus está dizendo. A palavra traduzida por ide pode ser, aleluia, interpretada como indo. Então Jesus está dizendo, indo, vai para fazer a obra do Senhor. Não há um sentido claro, e em Mateus, mas este versículo faz parte, aleluia, louvado no Senhor, do mesmo diálogo que é tratado em Lucas, em Atos dos Apóstolos também, onde Jesus concede instruções aos discípulos, lá em Lucas 24, 49, e Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Glória a Jesus. E se nós formos organizar o texto, ficaria mais ou menos assim. Lucas capítulo de 24 e versículo de número 49 vai dizer: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei pois na cidade, até que no alto seja revestido de poder. Mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1:8. Aí Mateus 28, que é o texto ao qual nós lemos, diz: indo portanto e fazer discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então nós sabemos aqui que nos evangelhos começa ali, então Mateus, né, como o primeiro evangelho, aí depois nós vemos ali, né, Mateus, Marcos, Lucas, né, aí saindo o evangelho vai entrar ali também Atos, mas aqui nós fizemos uma leitura a partir de Lucas, capítulo de número 24, seguido de Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e versículo 8, e finalizando com Mateus 28, né? E capítulo de número, versículo de número 19. E olha só que
riqueza que o Senhor vem nos ensinando dentro dessa palavra. E este ato nos leva ao resultado de levarmos o Evangelho, levarmos a palavra do Senhor e entendermos que não somos chamados simplesmente para fora, como muitos dizem. Muitos já ouviram dizer, somos chamados para fora, não para dentro. E eu concordo com isso plenamente, mas em partes. Nós somos chamados sim para fora, aleluia, mas primeiro nós somos chamados para dentro. É de dentro para fora, é de dentro para fora. O ID não é exatamente para todos, como muitos pensam. O ID não é para todos, mas também não é especificamente ou somente para missionários, para evangelistas, mas o chamado para todos os que creem no Senhor. Por isso que não é para todos o ID, é somente para aqueles que creem no Senhor. Porque se você não crê no Senhor, como é que você vai ir? Como é que você vai fazer? Se você não tem um conhecimento da palavra de Deus, se você não testifica, se você não confessa Jesus como seu Deus único e suficiente na tua vida, como é que você vai cumprir o IT? Como é que se pode entrar dentro da classificação IT se você não tem de Deus para a sua vida ou para oferecer àqueles que estão necessitados e carentes de uma palavra de Deus? Por isso que primeiro nós somos chamados para dentro, para aprendermos a palavra, para sermos ensinados pela palavra, para sermos aqui moldados, capacitados, para sermos aqui estruturados, para depois irmos e cumprir o IT. E é isso que Jesus estava ensinando. Jesus estava falando com o cristão, Jesus estava falando com discípulos, Jesus estava ensinando eles o que eles haveriam de fazer. Aleluia, louvado o nosso Senhor. E é claro que há aqueles que têm uma chamada específica, que os leva a viver de forma direta ao chamado e de forma intensa. Por isso que existem missionários, existe evangelista, enfim, hierarquia eclesiásticas. E dentro da hierarquia eclesiástica, cada um é chamado por um propósito, cada um é chamado para algo específico e direto. Missionários são chamados para algo específico e direto. Evangelistas também, para viver essa situação, para viver essa causa. Mas não é por isso que você, como cristão, não pode vir a fazer a palavra de Deus, a pregar a palavra de Deus, a levar a palavra de Deus a quem necessita de uma palavra de vida, de uma palavra de salvação. Isso não te impede de entregar a tua palavra, de levar a palavra de Deus, estou dizendo, de levar a palavra de Deus a alguém no teu trabalho, alguém da tua família, alguém no ambiente onde você estuda. Isso não impede você de cumprir o ID, tendo de Deus para oferecer. Porque se você não tem de Deus para oferecer, o que é que você vai oferecer? De si mesmo? Mandarabaia, Suri, Comanagas, Hérbia. Aleluia! Mas isso não é desculpa para ser usado ao seu favor, para que você não faça a sua parte. Porque tem pessoas que dizem, eu não vou fazer porque eu não sou missionário, eu não tenho uma unção de missionário, eu não vou fazer porque eu não sou evangelista, esse não é o meu papel, esse não é o meu trabalho, isso não me cabe. Isso não é desculpa para não fazermos a obra de Deus e levarmos a palavra de Deus aos carentes e necessitados, como um dia você também precisou de alguém que viesse até você e falasse do amor de Cristo, falasse que Ele cura, liberta e transforma a vida, falar que Ele é o caminho, a verdade e a vida, falar que Ele te concede vida e vida com abundância. Mandai a sérvia, aleluia, pelo nome de Deus. Aí eu te pergunto, o que é que você tem feito para contribuir com
temos feito realmente aquilo que Deus nos direcionou a fazermos? Aleluia! Qual tem sido a sua contribuição para a obra de Deus? Será que você tem contribuído realmente para com aquilo que Deus está chamando a sua atenção? E muitas vezes você se pega despercebido e não entende que Deus já está falando, não é de agora, não é de hoje. Aleluia! Ou só desculpas, ou só nós usamos desculpa como não sou missionário, não sou evangelista, não tenho unção. Isso são desculpas que nós usamos para não fazermos o que Deus quer de cada um de nós. Meu Deus. Somos chamados primeiro de dentro, aleluia, e depois para fora. Primeiro, vinde e aprendei. Vinde e aprendei. Mateus 11:29, Jesus disse: Partilhar, tome sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Aprenda primeiro, a palavra diz, aprenda primeiro a ser manso, aprenda primeiro a ser humilde, aprenda primeiro a ser servo, aprenda primeiro a ter amor, a ter respeito, a ter temor, a ter reverência, aprenda primeiro a obedecer, aprenda primeiro da palavra de Deus. E mandou Rebbe a ser que amando de como te faz. Aprendemos primeiro a ser fiel a Deus. Aprenda primeiro a ser fiel a Deus. Aleluia! E a ser fiel aos princípios que Deus tem para conosco. Será que eu e você temos sido verdadeiramente fiéis aos princípios de Deus? Onde? Jacob Zaqueira estava pregando e falando sobre sermos o que? Referência. Aleluia, louvado o nome de Deus. Aprenda primeiro a ter de Deus para oferecer. A ter de Deus para oferecer. Porque a gente só pode oferecer aquilo que a gente tem. Se você não tem, como é que vai oferecer? Meu Deus. A gente tem que oferecer daquilo que a gente tem. O que é que você tem para contribuir? Aí muitas vezes pessoas não contribuem nada. Tem pessoas que não agregam em nada, e nós não podemos fazer parte deste quadro de pessoas que não contribuem em nada para com o reino e a obra de Deus. Darábia serve tanto como o teu faz, ribicando deve serve. Aleluia! Atos 3:1-10 conta a história do coxo da Porta Formosa. E o que me chamou a atenção foi o que Pedro disse, verso número 6, o que ele diz lá? Ele vem e diz: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Aleluia. Será que Pedro não tinha de Deus? Será que Pedro não tinha algo tremendo na vida dele para oferecer? Ele disse: ó, eu não tenho prata não tenho ouro, mas o que eu tenho aqui, isso sim eu te dou, eu tenho para te oferecer. Aleluia, Deus. Levanta em nome de Jesus Cristo Nazareno. E o que aconteceu? Aquele homem saltou, levantou, por quê? Porque Pedro tinha de Deus na vida dele, Pedro tinha a unção de Deus, a autoridade de Deus, revestimento de poder de Deus na vida dele. É santo. E na palavra, no nome de Jesus, aquele coxo foi curado. Agora, se você não tem de Deus, você vai usar o nome de Jesus e não vai acontecer nada. Se você não tiver fé, não tiver temor, não tiver reverência, se você não tiver vida com Deus, aquele milagre sobrenatural aconteceu na vida daquele coxo porque Pedro tinha de Deus na vida dele.
Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas primeiro Pedro teve que aprender com Jesus, teve que se assentar. Tem pessoas que não querem se assentar com pastores, não querem se assentar com líderes espirituais, não querem se assentar com os apóstolos da igreja. Querem fazer da sua forma, do seu jeito, mas não querem primeiro aprender. Ei, que manda a Galábia Sérvia. Aleluia. Pedro tinha de Deus, ele tinha Jesus, ele tinha autoridade, tinha unção, tinha vida no altar. Aleluia. E aí que entra. Temos vida no altar? Falar até papagaio fala, ou melhor, não fala, ele só repete. É por meio dos nossos atos, das nossas atitudes, não somente palavras. Palavras caem por terra. Palavras de homem. A de Deus não. Ela permanece. As promessas de Deus na tua vida, ela permanece. Aleluia. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que ele prometeu na tua vida. Se cumpre. No tempo de Deus. Mas para que Deus se mova, primeiro você tem que se mover. Como é que a gente quer que Deus faça, se mova na nossa vida, se a gente não se levanta, não toma posição, não descruza o braço, não vai avante? Meu Deus. Para que Deus mova na tua vida e cumpra, primeiro você tem que se levantar e se mover. Sair do lugar que se limita e avante. Aleluia, louvado o nome de Jesus. Para irmos, primeiro precisamos vivermos um quesito importante. 1 João 4,15. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Deus permanece nele e ele em Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas você tem que confessar publicamente Jesus como Filho de Deus, e confessar depois por meio dos seus atos, pelo seu meio de vida, pelo seu testemunho. Seu testemunho, ele é uma forma de confessar todos os dias que Jesus é na tua vida. Aleluia. Por isso que o risco não é para todos, porque nem todos vão confessar. A palavra está dizendo que é para muitos, mas não é para todos. Para muitos. Se é muitos, não é todos. Então não é todos que vão fazer, não é todos que vão receber o reino do céu para a vida deles, não é todos que vão ser salvos. É Bíblia. Aleluia. O ID é para cristão, é para quem testifica a fé em Cristo. Se você professa, Aleluia. É se você professa. Aleluia. Então chega de desculpas, chega de apostasia, chega de acomodismo, chega de frieza. Aprenda primeiro, fica, seja revestido. A palavra não diz fica, seja revestido. Primeiro você fica, seja revestido de poder. Aí depois, Mateus, glória a Jesus, capítulo de número 28, versículo de número 19 a 20, o seguinte. primeiro tem que ficar para aprender. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Então que vamos aprender, sermos revestidos no poder de Deus, para depois sermos dispensados para fazer a obra. Mateus 9,37 diz assim: então disse aos seus discípulos, a colheita, em outras traduções vai dizer a seara, é grande, mas os trabalhadores são poucos, ou os poucos são os ceifeiros. Seara é grande, irmãos, o campo é grande, a colheita é grande, mas poucos são os trabalhadores, poucos são quem quer fazer, poucos são ceifeiros. Aí Deus está te chamando, te despertando,
quem irá por nós? Seguido de uma segunda pergunta: quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, ó. Envia-me. É isso que está faltando. Levantar-nos e dizer: ó, eis-me aqui, ó. Envia-me. Prepara-me, capacita-me, ensina-me, instrua-me, mostra-me a verdade de Deus, ensina-me como fazer, como Jesus ensinou aos seus discípulos. Está faltando isso nos dias de hoje. Eis-me aqui. Está faltando eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, para que a tua vontade se cumpra através da sua vida e por meio da sua vida. Aleluia, Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo número 19, verso número 13 ao 20 diz: alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos, olha só. Aí entra a parte de pessoas que querem fazer sem ter de Deus. Pessoas que não se sentaram com o pastor, com o apóstolo e disseram: ensina-me, eu quero, eis-me aqui. Ensina-me a palavra, ensina-me a fazer, a trabalhar, a servir. Porque tem aquela classificação de pessoas que não querem ir, porque levantam desculpa: não sou missionário, sou evangelista. Mas tem aquela classificação que não quer saber de nada, quer ir de qualquer jeito, de qualquer forma. Meu Deus. Aí o diabo entra lá, quebra tudo, destrói tudo. Aí volta chorando, desesperado. Aí você vai procurar saber a história por trás. Aí você vai ver que levou pessoas para orar dentro da casa, foi orar em outro lugar sem a bênção do pastor. Porque se não tem a bênção, se não tem a bênção do pastor, se não tem a bênção de Deus Todo-Poderoso, se não vai na bênção, vai com o que então? Qual é o contrário da bênção? Atrai maldição. Abre legalidade. Se abre legalidade, já vai entrar nele, vai destruir, vai chutar com tudo. Para que ele veio? Matar, roubar e destruir. Essa é a função primordial dele, é o que ele quer. E ele está procurando brechas. Ele está procurando espaço. Aí vem aqui um grupo que quer fazer, mas sem preparo, sem ensinamento. Aí o que acontece? Atos 19, 13 e 20. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus, a quem Paulo prega: eu ordeno que saiam. Os que faziam eram 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia o espírito maligno, olha só, preste atenção, um dia o espírito maligno respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Meu Deus. Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, diz a palavra. E os dominou com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos, e feridos. Aí tem essa classificação de pessoas que não querem parar para aprender, não querem ser submissos, não querem aceitar que precisam aprender primeiro. Aí acontece como os 7 filhos disseram, que vai, ainda quer usar o nome de Jesus ao seu favor, quer usar o nome de Jesus a qual Paulo pregava. Aí diz a palavra que um dia o espírito maligno então vem, questiona eles, joga na cara deles com força. Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas e vocês quem são? Se você for olhar no mundo espiritual, será que os espíritos malignos, os demônios te reconhecem? Será que eles sabem quem você é? Será que eles sabem quem você é? Porque eles conheciam quem era Paulo, um homem de Deus.
Jesus operava por meio da vida daquele homem de forma tremenda, de formas maravilhosas. E por causa disso, a esfera espiritual reconhecia quem era Paulo, porque sabia que Jesus era na vida dele. Será que Jesus é na tua vida? Será que a esfera espiritual te reconhece como servo de Deus? Será que no mundo espiritual, na hierarquia espiritual, será que reconhece em você um homem e uma mulher cheio de unção do poder de Deus, da autoridade de Deus, do revestimento de poder de Deus? Meu Deus. Porque eles não reconheceram aqueles que foram e ainda queriam usar o nome de Jesus e de Paulo, que pregavam o nome de Cristo. Levaram uma surra. Aí tem pessoas que vai sem a bênção do pastor, sem a bênção do apóstolo, leva uma surra dos demônios, leva uma surra do diabo. Aí quando vê o casamento